Hey, bem-vindas ao nosso canal. Estamos aqui no nosso 5º dia de celebração da Kwanzaa. Olha que lugar incrível, que lugar bonito, que lugar pacífico, assim, pacífico não, lugar de paz mesmo, né? Perto da natureza, com os pássaros. E é aqui hoje que a gente vai falar sobre propósito, né? Que é hoje o nosso dia, né? O tema que a gente vai falar hoje. Infelizmente eu não tenho o cartão, né? Que fala sobre a Nia, que é o dia que a gente celebra no dia de hoje. Mas a gente tá aqui. Acho que a gente fala muito sobre. Então esse é o símbolo, né? Da Nia, que é um símbolo que fala de propósito, fala do quê? De indivíduo, fala sobre a gente, né? A gente pode falar sobre unidade, a gente pode falar sobre autodeterminação, a gente pode falar sobre trabalho coletivo e responsabilidade, a gente também pode falar sobre a responsabilidade financeira, né? A gente fazer com que o dinheiro esteja entre a gente, mas a gente precisa ter uma vida com Nia, uma vida com propósito, né? E essa é a ideia, né, que hoje a gente vai refletir, a gente vai falar um pouco de uma vida com propósito. E aí, né, dessa vida com propósito, eu vou falar primeiro do símbolo hoje, né? Esse é o símbolo, tá vendo? O que ele é? É um antigo símbolo quemético, né, do Egito, da beleza e hieróglifo Nefer, aqui, ó. Tá, então aqui também fala um pouquinho desse símbolo quemético, né, da África. Então, se vocês forem ver, todos os dias a gente fala de algo africano, a gente não só de uma região da África, mas a gente percorre por todos, tendo esse entendimento, né, desse território, de todas essa desse continente mesmo, que tem muito a agregar. Então não é só um conhecimento, a gente agrega mais conhecimentos. E aí o que eu digo é vida com propósito, né? A gente pode ser determinado, a gente pode ter a nossa autodeterminação, mas qual que é o nosso propósito de vida, sabe? Que é o que eu fui trazido a essa terra, né, para fazer, para conseguir cooperar, né, para conseguir fazer essa troca, né? Então, para nossa vocação coletiva, a construção e o desenvolvimento da nossa comunidade de forma a restaurar a tradicional grandiosidade do nosso povo. E ele traz, né, tipo, eu sei, e tem uma frase que é muito bonita que falam, eu sou o sonho, eu sou a continuação dos sonhos dos meus avós, né? Alguém plantou a semente e aí a gente só vai regando, a gente vai dando continuidade. Será que se hoje os nossos matriarcais, os nossos patriarcais, assim, sabe? Os nossos patriarcas, eles olhassem pra gente e falaram assim, cara, eles estariam orgulhosos? Como eles estariam com tudo isso, né? Eu sempre gosto, assim, de dizer muito de falar, né? Até ter essas conversas mesmo com os meus ancestrais, de dizer, cara, você tá feliz, né? Obviamente eu vivo o meu sonho, eu vivo pra mim, eu vivo porque eu só vou ter propósito se eu souber meu propósito, né? Qual que é a minha ação nessa terra, mas também se eu estou vivendo essa vida de propósito. Eu conto, acho que um pouco disso no livro, na parte que eu falo da minha avó, que eu nunca fui achando como que eles iam ficar, sabe? Eu não ia por eles, eu acho que eu não vou viajar, eu acho que eu não vou trabalhar internacionalmente, eu acho por eles, sabe? E o dia que eu disse, não, eu vou, porque eu sei que eles vão ficar muito felizes comigo, eles vão ficar muito orgulhosos comigo. E eu fui, né? E quando eu entendi isso, eu entendi também que era o que eu vivia, como eu vivia, quando eu vivia com eles. Não era tipo, eu podia ficar no Brasil, eu podia ficar anos, horas, vidas
no Brasil. Porém, quando eu entendi isso, eles também conseguiram entender. Meus pais conseguem entender. Todo mundo consegue entender o meu propósito. Como que é minha vida, como que é isso, a construção que eu vou fazendo do meu propósito de vida. Ok, minha vida acho que é muito genérica, né? Porque ela é um pouco fora da curva. Mas o que a gente pode trazer para as nossas vidas, assim, sabe? Muitas vezes a gente entende que a gente tem que abdicar de algumas coisas. Isso é uma das conversas que eu tenho com uma das pessoas muito querida. Por que a gente não pode juntar todos os conhecimentos que a gente tem e começar a criar a nossa história, refazer a nossa história? Então, o que eu digo? Por que eu digo isso? Eu sou enfermeira, gosto de viajar, eu gosto de conhecer pessoas, né? Então, a gente vai montando tudo que a gente gosta para ser a gente, entende? Tá bom que vai ter algumas coisas que a gente não gosta, tem coisas que eu odeio, tanto na minha vida de trabalho quanto na minha vida pessoal. Eu não gosto de limpar a casa, mas no meu trabalho eu tenho que ensinar as pessoas como que limpam o hospital, que é a coisa mais chata do mundo. Mas eu faço com uma praticidade, eu faço com uma, sabe assim, com uma... Mas eu não gosto de limpar minha casa, entende? Mas isso sempre vem à tona, sabe? Então eu tenho que fazer esse balanço das partes que eu gosto, das partes que eu não gosto, porque sempre vai ter a parte que eu não gosto. O que eu posso fazer com que fique mais legal todas essas chaves, que elas possam se encaixar, sabe? A vida, ela é um quebra-cabeça. E quando a gente fala de quebra-cabeça, o nosso maior propósito é fechar o quebra-cabeça. Fechar o quebra-cabeça, ele pode ser horas, ele pode ser dias, ele pode ser meses, ele pode ser... Eu não quero mais fazer isso. Ou eu deixo todas as peças toda arrumada e acho que aqui tá bom. Ou eu posso demorar vida. Tipo, às vezes eu posso começar, depois meu bisneto vai começar e por aí vai. Mas eu tenho um propósito. Terminar ou não terminar, ou parar, ou bagunçar tudo. Então a gente tem que fazer realmente esse exercício. Qual que é o meu propósito? O propósito, ele pode ter durabilidade, ele pode ter duração, pode ter um prazo para acabar. Mas que tá tudo bem, que eu também já vou trabalhando com isso. Então, que a gente realmente possa ter um propósito. Se eu fiz um curso de datilografia, olha aí, datilografia, tá bom, vai um curso de digitação há um ano atrás, não, Rebeca, um curso de digitação há 25 anos atrás, o que eu posso agregar hoje para minha atividade? Gente, eu agreguei isso. Às vezes eu gosto de fazer trabalhos que eu não pense. Se você virar e falar assim, Rebeca, eu preciso que você digite 100 laudas, que acho que são 100 papéis, assim, sabe? Tipo, 100 páginas. É só pra digitar, tipo, transcrever um material. Gente, eu adoro. Sabe por quê? Porque eu não tenho que pensar, eu só tenho que digitar. Então, isso pra mim traz uma paz. Eu ajuntei uma coisa que eu aprendi há 25 anos atrás. Eu não abdiquei. Então, às vezes, a gente acha que tudo que a gente tem, a gente precisa abrir mão daquilo ali. Sabe? Não, mas eu gostava disso. Eu acho que é o meu emprego que eu quero pro resto da vida? Não. Mas ele é uma coisinha legal que eu gosto, sabe? Então, meu propósito é poder ter uma paz mental. Sabe assim? Tipo, fazer nada, ficar assim com fone de ouvido e obviamente ganhar um dinheiro, né? Porque eu não sou besta. Meu propósito é comprar uma casa. Meu propósito é viajar pra África. O meu propósito, né? Ela vem, tipo, meu propósito de vida, né? Tipo, também, né? Mas o que ela diferencia também da autodeterminação? A autodeterminação, ela faz com que eu não desista. E o propósito é para que eu vivo, porque eu vivo. Entendeu? Várias vezes eu chego assim, cara, olha isso, uma vida com propósito, uma vida que eu possa compartilhar também com toda essa minha sociedade, né? Restaurar a tradicional grandiosidade do nosso povo. A grandiosidade do nosso povo é tipo conhecimento, poder
isso ainda vem um dos princípios mais para frente, né? É a gente ser tão inteligente, cara, a gente poder fazer 1 milhão de coisas. A gente empreende, a gente cuida, a gente cria, a gente se revolta, a gente luta, a gente, sabe assim, a gente faz tudo e mais um pouco. Não é à toa que eles usam da nossa mão de obra de graça e barata. Porque eles usam essa marca, tipo, se a gente perder o nosso propósito, a gente faz outras coisas que não é o que a gente deveria fazer. Entende? Então, às vezes a gente se perde porque a gente é domado por um sistema que ele vai menosprezar tudo que a gente faz. E o que a gente faz de bem e de bom, assim, sabe? De excelente, com qualidade, com perfeição. A gente faz isso. Às vezes a gente precisa de tempo, que é o que eu falei um pouco no anterior, mas quando a gente aprende, a gente faz muito bem. Então eles usam disso, eles usam dessa artimanha. Então tem o seu propósito, sabe? Seu propósito de vida, o que eu quero pra mim, né? Quero me aposentar daqui a tantos anos, eu quero... Mas que às vezes a gente possa sair muito do clichê. E isso eu fiquei pensando esses dias, né? De dessas nossas conversas, de que... eu quero uma casa, uma família, eu quero uma criança e aí, gente, isso daí tá fácil. Tá fácil, obviamente, não para mulheres pretas, sabe? Mulheres trans. Mas isso a gente vê muito. Mas também hoje a gente vê muitos relacionamentos se quebrando. Por quê? Que a gente alcançou. E depois que a gente alcançou, viu que não era aquilo. Mas e aí, qual que é meu outro propósito? E aí, quando eu penso de propósito, né? A gente tá colocando responsabilidades de nossas felicidades no outro. Que é o filho, que é a família, mas o meu propósito é, enquanto, né, tipo, unidade, que eu possa transbordar e melhorar toda a minha rede, né? E aí toda essa coisa do propósito de melhorar a minha rede, ela também tá o quê? Atrelada a eu pensar no mim, a eu pensar o meu propósito de vida, sabe? Tipo, com tudo isso, o que eu posso agregar, como eu posso sair também do plano do sonho, do mundo ideal para o mundo real. E aí eu acho que esse é o maior desafio, porque a gente pensar mundo real, ele é um looping, ele é uma roda gigante, uma montanha russa que a gente só se cansa de pensar tudo isso, mas que a autodeterminação, a união, a gente poder estar em família, a gente poder discutir, a gente poder ouvir, a gente poder se expressar, faz com que muita coisa possa auxiliar, assim, a tomada de decisão, a melhoria de qualidade de vida. Então, exercício de hoje, acho que ia ser importante, muito, assim, a gente... Ia ser muito importante a gente poder, a nós mesmas, assim, sabe? Qual é o meu propósito de vida? Eu tô bem com o que eu tô fazendo? É isso que eu sonhei? E às vezes a gente sonhou tanto por isso, gente. A gente sonhou tanto, a gente tá vivendo aquele sonho. Como que a gente pode fazer com que ele seja menos doloso? Ou que eu possa sair e fazer toda essa transição sem dor, sem mágoa, sem ódio, sem raiva, sem ter que falar mal, sabe? Que eu possa me transitar ou que eu possa fazer dele um estopim para várias outras coisas, sabe? Que ele possa ser uma bomba atômica mesmo, mas que eu possa criar algo que eu acredite. E aí desse criar algo que eu acredito, às vezes nem é criar, né? Porque alguém já pensou isso, mas a gente, como sendo realmente uma unidade, a gente pode transformar tudo isso, sabe? Como a gente pode agregar outros saberes, outras práticas, outras ideias dos nossos povos, os em vida, os não em vidas, os em memória, né? Para que a gente possa continuar fazendo toda essa continuação, tá? Amanhã é bem legal, porque eu acho que ele faz realmente o link, o próximo propósito, ele faz realmente esse link desse princípio, né? Que é o princípio realmente
do propósito. Então, como a gente faz tudo isso? Não existe fórmula, gente. A vida não tem fórmula. Mas quem pode criar uma forminha mágica, algo, sabe assim? A rede, né? Aquela unidade, aquele símbolo mesmo do coletivo. Mas a gente tem que estar dispostos a se dar, a nos dar e apoiar. É isso. Qual que é o seu propósito? Pensa nisso. Cria isso. Eu estou vivendo meu propósito. Estou vivendo minha vida. Isso só você que vai poder dizer. E talvez a gente não tenha nem propósito. A gente não consegue dizer, não consegue escrever. Mas isso depende de vocês. Certo? Então, por hoje é só. Amanhã eu tô aqui. Eu espero conseguir soltar os vídeos antes. Eu vou prometer isso. Vou tentar, tá? Mas por hora é só. Um beijo enorme. Muito obrigada. Dani, Karen, pessoal que tá aqui mesmo, dando esses likes, porque é isso que nos move, tá? Vidas com propósito. E eu tenho um propósito de mostrar um pouco da minha vida, mostrar um pouco de lugares, poder conhecer pessoas e poder ajudar mesmo o mundo com a minha mão de obra, com o meu pensamento, com o meu conhecimento, que pode transformar muitas. É isso, vou pegar já o caminhão para ir embora. Tchau!